Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma empadinha de carne seca deliciosa e muito fácil de fazer. Vou te mostrar como fazer um recheio de carne seca cremoso e econômico e que vai deixar sua empadinha maravilhosa. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho aqui na minha bacia 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Agora eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal e vou misturar tudo. A massa, gente, é bem simples e fácil de fazer e vai pouquíssimos ingredientes. Também vou acrescentar 250 gramas de margarina. A margarina que eu uso é a Qualy. E de preferência, gente, gelada. Agora eu vou fazer uma farofinha com essa margarina e o trigo. Agora eu não vou apertar, eu vou fazer só uma farofinha, ó. E aos poucos vou incorporando o trigo à margarina. É esse movimento, ó. Coloca na mão e vai esfregando até soltar tudo, ó. Você vai fazer isso em toda essa farinha de trigo e a margarina. Nesse momento não pode apertar. Esse processo é um pouquinho demorado, mas vale muito a pena, gente. A qualidade da massa fica outra. E é esse processo que vai deixar sua massa leve e desmanchando na boca. Meu trigo já está uma farofinha bem úmida e agora sim eu posso apertar até dar o ponto, ó. Agora eu vou apertando. Só nesse momento que pode apertar. E o calor da mão vai fazer dar o ponto. Aí você vai repetindo esse processo até chegar no ponto. Quando chegar no ponto eu mostro pra você. Minha massa já chegou no ponto. E pra ver o ponto, gente, é bem fácil, ó. Vou pegar um pouquinho de massa. Vou fazer uma bolinha. E vou apertar, ó. Tá vendo? Ela fica bem lisinha e fica bem maleável. Se ela não estiver rachando ou esfarelando, ela já deu liga e já chegou no ponto. E agora, como ela aqueceu com o calor da minha mão, eu tenho que levar ela à geladeira. Eu vou levar à geladeira por 20 minutos. Enquanto a minha massa está na geladeira, eu vou adiantar o meu recheio. Vou colocar um pouco de óleo no fundo da panela e vou esperar aquecer. Com o meu óleo já aquecido, eu vou colocar na panela 3 dentes de alho bem amassadinhos e vou esperar ele dar uma leve dourada. Meu alho já começou a dourar. Agora eu vou acrescentar uma cebola picada. Vou mexer e vou esperar essa cebola dar uma leve murchada. Minha cebola já deu uma murchada. Chegando nesse ponto, eu vou acrescentar meio pimentão picado, um tomate picado com semente e tudo, e salsinha a gosto. Vou mexer tudo novamente e vou esperar esse tomate também dar uma murchada. Meu tomate já deu uma murchada. Ele não precisa desmanchar não, gente. É só dar uma murchada. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de colorau, pimenta do reino a gosto. Vou misturar tudo novamente. Também vou acrescentar 400 gramas de carne seca cozida e desfiada. Eu dessalguei a minha carne seca e cozinhei na panela de pressão por 30 minutos. Depois disso é só triturar ela no liquidificador. Vou mexer tudo novamente. Eu estou usando, gente, a carne seca de dia inteiro. Agora eu vou acrescentar 200 gramas de molho de tomate. Vou misturar tudo novamente. Agora eu vou deixar minha carne seca nesse molho por uns 2 minutos no fogo bem baixinho. Já passou 2 minutos que a minha carne seca ficou aqui nesse molhinho. E nessa hora, gente, você experimenta o sal. Experimenta e vê se tá bom pra você. Eu já experimentei o meu e não vou colocar mais sal. Já tá ao meu gosto. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Esse trigo vai ajudar na cremosidade desse recheio. E com isso, gente, rende bem mais o nosso recheio. Vou mexer e vou esperar ele cozinhar por 1 minutinho. E um detalhe importante, gente, para você congelar a empada, o recheio tem que ser cozido com trigo. Com amido não dá, porque o amido solta muito líquido. E ele soltando líquido vai interferir na massa da sua empada. Já passou 1 minuto que meu trigo está aqui cozinhando.
Agora eu vou acrescentar 100 gramas de requeijão. É o requeijão tradicional, aquele do copinho. Coloquei e é só misturar, ó. Dessa forma fica um recheio cremoso, mas não fica líquido. E assim ele não interfere em nada na sua massa. Olha que recheio lindo. Agora é só apagar o fogo e esperar esfriar. E a forminha que eu vou usar é essa forminha descartável de 50 ml. Ela vem assim, gente, em pacotinhos de 100 unidades. Ela tem 7 centímetros de diâmetro e 2,4 de altura. E você encontra facilmente em qualquer loja de festa ou loja de embalagem. Minha massa já está gelada e agora vamos para a montagem da nossa empadinha. Uma dica importante, gente. Para você que não tem balanço, você pode medir com uma colher de sopa. Você pega uma quantidade na colher, equivalente a uma colher de sopa bem cheia. Pega a massa e faz uma bolinha. Fiz a bolinha, já dou uma achatada de leve. Agora eu coloco a minha massa no meio da minha forminha. E vou abrir. Vou abrir usando o meu dedo, ó. Vou apertando e vou rodando a forminha. Para você que já tem uma balança, é só medir 30 gramas. Faz o mesmo processo, faz uma bolinha e pesa para ver se tem 30 gramas. Vou pesar uma para vocês verem. Tá vendo, gente? Usando essa dica da colher, fica praticamente certinha nos 30 gramas. Se você tem uma balança, você faz uma bolinha de 30. Se você não tem, você usa a colher. Vou fazer mais uma para vocês verem. Uma colher cheia de massa. Aperto e faço uma bolinha. E fazendo dessa forma, gente, medido sempre com a colher, a sua massa vai ficar toda por igual. Então a sua empadinha vai ficar toda do mesmo tamanho. Achatei. Vou colocar na minha forminha. Coloco no meio e vou abrir. Agora é só vir com o recheio. Meu recheio já está completamente frio. E agora eu vou colocar na minha empada. Vou pegar mais ou menos uma colher de sopa. E aqui, gente, não é para passar muito da borda, ó. Tá certinho com a borda, só um pouquinho acima. E assim ela vai ficar bem recheada. Agora, para tampar também é muito fácil. Para tampinha, eu vou precisar de um saquinho. Vou medir uma colher de sopa de massa. Aí você não precisa ser tão cheia. E a mesma coisa. Vou fazer uma bolinha. E vou abrir no saquinho. Aqui, gente, você pode abrir com a mão mesmo, ó. Pega uma forminha de base e vê se já cobre a sua forminha, ó. Ela sempre tem que sobrar um pouco. Vou pegar a tampinha, vou colocar na minha empadinha e vou virar. Aqui é muito fácil. Vou vir só com o dedão e vou apertando, ela já vai cortando. É só você botar o peso do seu dedo. Ela já vai fechando e cortando. Depois eu vou dar uma alisadinha. E ela já está perfeitinha. Daqui já vou arrumando num tabuleiro. Vou fazer mais uma tampinha para você ver, ó. Uma colher de sopa de massa. Para a tampinha não precisa ser muito cheia. Vou fazer uma bolinha. Dou uma leve achatada. E vou abrir aqui no meu saquinho.
com a mão mesmo, ó. Pega uma forminha de molde. Sobrou massa, já tá no tamanho certinho. Depois é só tampar na empadinha, ó. Aqui é só fechar, ó, com a ajuda do dedão. Só botando peso, que ele já vai cortando e fechando. Agora é só dar uma alisadinha. E ela fica perfeita. Já montei todas as minhas empadas. Agora eu vou bater uma gema com um pouquinho de óleo. É bem rapidinho, gente, não demora muito não. Uns 30 segundinhos. Já chegou no ponto, ó. Agora, com a ajuda de um pincel, eu vou passar essa gema em todas as empadas. A gema, gente, vai deixar essa empada bem douradinha. Uma dica importante, gente, para assar sempre tem que botar essa forminha e uma outra forma maior, porque essa forminha de alumínio ela é muito fina e se você não fizer esse processo vai queimar o fundo da empada. Agora eu vou levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar minha empadinha por 30 minutos na temperatura de 200 graus. Minha empadinha já ficou pronta e agora eu vou cortar uma para você ver como ficou essa delícia. E olha como essa massinha desmancha, gente. Ela fica maravilhosa. E esse recheio é tudo de bom. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 24. Renderam 20 unidades. Então 24 dividido por 20, cada empadinha vai sair a R$ 1,20. Sugestão de venda R$ 3. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade dessa empadinha é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!